A política do café com leite. Procure fazer um exercício mental. Volte na história do Brasil uns 100, 120 anos, por volta de 1910. O Brasil daquela época, obviamente, não era como o Brasil de hoje. O Brasil de 1910 era um país basicamente agrário e rural. E quem comandava a política eram os chamados coronéis. Coronel era a alcunha, era uma espécie de título social dado ao latifundiário, aos grandes proprietários de terras. Então os coronéis eram os grandes fazendeiros que eram os chefes políticos dos municípios do interior. A política do café com leite se refere aos dois estados política e economicamente mais poderosos do Brasil da época, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo representando o café e Minas Gerais representando a produção leiteira, embora Minas também fosse uma potência na produção cafeeira. Política do café com leite. Como é que funcionava isso? Toda vez que chegava um ano de eleição presidencial, como por exemplo 1910, não é? São Paulo e Minas se reuniam, os coronéis, os chefes políticos de São Paulo e Minas se reuniam para escolher um candidato em comum à presidência da República, que poderia ser um paulista, um mineiro ou de outro estado, mas que atendesse aos interesses das oligarquias agrárias, especialmente das oligarquias cafeeiras do Sudeste. Então, o candidato que conseguisse o apoio dos políticos de São Paulo, PRP, Partido Republicano Paulista, e de Minas Gerais, do PRM, Partido Republicano Mineiro, teria praticamente a eleição garantida. Mas cuidado que essa relação nem sempre foi pacífica e harmônica. Houve momentos, durante a República Velha, o Brasil de 100 anos atrás, 120 anos atrás, em que São Paulo e Minas não chegaram a acordo, a um consenso sobre quem deveria ser o candidato à presidência da República. Houve momentos que São Paulo e Minas racharam o café com leite, São Paulo apoiando um candidato e Minas Gerais apoiando um outro candidato, como aconteceu justamente no ano de 1910. Por isso, ao estudar a República Velha, o Brasil de um século atrás, lembre-se do coronelismo, do poder dos coronéis, dos grandes fazendeiros que eram chefes políticos dos municípios e da política do café com leite, desse poder político e econômico de São Paulo e Minas sobre a política nacional, que nem sempre, repito, foi uma relação pacífica, harmoniosa, porque São Paulo e Minas, em alguns momentos, como em 1910 e também em 1922, dividiram-se ali no apoio, não tiveram um consenso tão claro assim, tá? República Oligárquica, o Brasil de 1900, 1910, 1920, o poder dos coronéis e a política do café com leite. Abraços pedagógicos.